Bom dia pra quem for de bom dia. Boa tarde pra quem tá assistindo a gente à tarde. E boa noite pra quem é de boa noite. Está começando o nosso Pode Jovem. Eu sou o Renato Cofé. Eu sou o Carol Petrucci. Estamos aqui diretamente da 27ª Internacional Bienal do Livro em São Paulo. E antes da gente começar e antes da gente apresentar o nosso convidado ilustríssimo de hoje, ele que é jovem como a gente também, vamos fazer a nossa autodescrição. Eu sou um homem preto, com cabelo cacheadinho, dos lados ele tá mais puxado pro liso. Eu tô com um óculos redondo da cor cinza, um bigode, uma barba grande passando da altura do rosto para baixo, totalmente desalinhada, né, Thiago? Tô com uma camiseta cinza, com algumas frases da série The Office, que eu sou fã. No meu braço direito, um anel no dedo indicador, uma tatuagem de um pássaro. E no braço esquerdo, uma pulseira cinza com um relógio, uma clave de dó no antebraço. E agora, Carol Petrucci. Bom, pessoal, eu sou uma mulher branca de 1,70 m. Tenho cabelos castanhos escuros que estão presos em um coque com um lenço vermelho amarrado. Tenho sobrancelhas grossas, um piercing no nariz, uso um crachá igual ao do Renato e uma blusa de alcinha verde de cetim. No meu dedo indicador direito, eu tenho um anel e uso brincos azuis. E agora a gente vai anunciar quem é nosso convidado, né? Pra gente começar essa conversa boa aí. O nosso convidado ilustríssimo de hoje, ele é ator, produtor cultural, dramaturgo, diretor de teatro, ex-jovem monitor e atualmente ele é agente de formação. E além disso tudo, além de dramaturgo, Thiago também se dedica a poesias e crônicas. E a sua linha de poesia, de escrita, sua pesquisa, ela se encontra com autores como Paulo Leminski, José Faleiro, Adélia Prado, Jô Bilac, Leila Assunção, Plínio Marcos e Dias Gomes. A escrita de Thiago tem como objetivo estabelecer um diálogo entre as periferias, criando uma conexão íntima entre a mensagem, o mensageiro e o receptor. Esse é Thiago Silva, gente. É isso mesmo. Seja muito bem-vindo ao Pod Jovem. Oi, gente. Nossa, fica até tímido, assim, vocês falando, nossa. Ele é foda. Não, mas eu não sou, não, assim. E aí, sim, gente? sim. Parem de me É pagar. referência, obrigado. Você é grande signo? referência. Eu sou libaiano. Conta aí pra gente, então. Sua autodescrição. Tá. Eu sou um homem pardo, eu tenho cabelo cacheado, eu estou usando óculos preto com uns detalhes verdes, eu tenho óculos castanho escuro, eu uso uma barba um pouco para baixo do queixo, eu penteei a barba antes de vir pra cá, vocês estão arrumados. Eu tô usando uma camiseta branca com os desenhos que acho que é uma prancha de surf e um sol. Tem uma calça marrom e um tênis verde. Muito bem. Acho que é isso. É isso. É isso. E a minha sobrancelha tem um risco. Olha, chique, É né? Brasilândia. Isso mesmo, que eu ia te perguntar, se diretamente da onde? Da Brasilândia. Diretamente de Brasília. Jardim Salve de Vista Alegre. Zona Norte. E assim, eu quero começar o seguinte. Falei pra você, jovial, porque eu sei que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Quantos anos você tá hoje agora? Atualmente, eu não sei quando esse podcast vai ir ao ar, mas provavelmente quando ele for ao ar eu já vou ter 33 anos. Atualmente eu tenho 32. Nossa, eu faço aniversário daqui menos de um mês. Aí, quase um jovem monitor também. Quase um jovem monitor. Eu fui da edição de 2019 e 2021. Caraca, então mano. é muito recente, assim, é bem próximo até da recente. de vocês. Sim. E aí, como é que... Eu quero já começar daí, então. Já que você já puxou esse assunto, eu quero começar daí. Como é que foi essa parte? Entrou no programa Jovem Monitor? Nossa, eu acho que entrar no PJMC, ele foi... Eu não posso dizer que não foi, mas assim, ao mesmo tempo foi quase um sonho, porque eu achava muito legal. Eu sou A minha região é próxima do CCJ, e o CCJ foi onde o programa começou. E quando eu comecei a frequentar o CCJ, foi na primeira edição que teve Jovens Monitores. Inclusive, salve Mônica. Melina, que já tava lá. Melina também já tava lá. E aí eu era, tipo, adolescente, assim, eu saía da escola, ia pra lá,
E aí eu via já a galera do programa e eu achava mó legal, assim. Só que era uma coisa que eu achava inalcançável, assim. Acho que todo mundo, assim. Vocês também são jovens periféricos, então vocês sabem do que eu tô falando. A gente não. Quando a gente é adolescente e tal, a gente não imagina muito que algumas coisas são possíveis pra gente e tal. E aí o programa foi quase um sonho, assim. Quando eu imaginei que seria, por exemplo, possível trabalhar em um espaço cultural, com todas aquelas coisas, toda a dinâmica, eu falei, puta, mano, vou da hora, assim, vou tentar. E aí eu tentei algumas vezes, eu não consegui, e aí eu... E o fato de eu não conseguir é porque muita gente faz o caminho que eu fiz ao contrário. Geralmente as pessoas entram no programa e depois elas vão para editais, depois vão para outros lugares. Eu não, eu trabalhei em escola, eu consegui edital. Caramba. E só depois que eu fui pro Jovem Monitor, mas foi porque eu queria mesmo entrar na questão numa carreira de gestão cultural. Então foi um sonho, e aí lá já é um mundo, assim, muito legal. Você conhece um monte de gente da sua idade, um monte de artista, um monte de gente que passa pelo mesmo sufoco que você, enquanto, sei lá, eu tô no extremo da norte, ali na noroeste, você vê uma galera da sul que passa pelo mesmo BO que você fala, caramba, mano, eu não tô sozinho. Tem gente pra sonhar junto comigo, tem gente pra passar pelos BO junto comigo. Então isso que eu achei muito, que eu acho ainda muito incrível no programa, que é essa rede, por exemplo, da cidade, de você entender que tem mais gente sonhando com você e que aquele futuro que você imagina, mas que às vezes você pensa que você tá fazendo sozinho, é possível. Que você fala, não, mano, tem mais gente ali na sul, na leste, na oeste. Então isso daí que eu acho que foi mais incrível pra mim no programa, foi poder ter essa troca com outras pessoas. Essa potência dos encontros entre a juventude, né? É muito interessante que o programa ele pensa bastante assim na nossa formação, em trazer pessoas de fora, mas o quanto é potente essa conexão da gente entre a gente, né? Da juventude entre a juventude. Muito legal você pontuar isso, Thiago. Porque eu acho que, assim, por mais que os formadores, e aí até, no meu caso, a gente de formação, acho que todas essas pessoas, elas ajudam, por exemplo, para contribuir, para ensinar um caminho. Mas quem trilha mesmo o caminho é a pessoa jovem, porque ela vai fazendo as redes. E aí, foi o que eu fiz, assim, foi o que outras pessoas jovens fizeram, é você entender que, beleza, eu sei esse caminho, mas agora essa vai ser a minha rede. Agora eu vou juntar as minhas pessoas, eu vou fazer o meu coletivo, ou os meus coletivos, que às vezes saem vários. Eu vou saber para onde que eu vou, porque o mais importante do programa, eu acho que o jovem aproveitar aquela formação, aquele espaço para também criar rede, para também conhecer outras pessoas, ver o que ele consegue construir a partir daquilo que ele tem. Ele consegue ele consegue se potencializar com muito conhecimento, mas ele usa esse conhecimento de forma prática, que é diferente até, por exemplo, de faculdade, porque faculdade você tem muito conhecimento, mas quando você termina a faculdade você fala, beleza, tenho um diploma, o que eu vou fazer com isso? E eu não tô falando mal de faculdade. O diploma é importante, mas a gente sabe que a parte prática nos estágios não dá conta, né? Não dá. E aí, agora o PJMC, ele alia o estágio com a teórica. Então você pega tudo que você aprende na teórica e às vezes você pode aplicar na terça-feira lá, dando um salve pro gestor que às vezes passa por uma dificuldade, tem um problema lá que ele não consegue resolver. Você fala, não, mas ó, aprendi isso aqui na segunda. E vai, assim. Eu lembro que tem muitas coisas que a gente tá pegando esse ano, que diz respeito até, por exemplo, à economia da cultura. E aí, às vezes você vê, por exemplo, a economia da cultura na prática. Na segunda-feira passadas, teve uma formação que a galera foi pra Escola do Parlamento e aí falou sobre a economia da cultura. E aí o formador, que é o... Nossa, esqueci o nome... Nossa, gente, esqueci o nome dele. Tudo bem. Mas que é lá do TCM, ele falou que o quanto a cultura é usada para valorizar a economia. Na terça a gente foi para uma visita para valorizar não, para validar os interesses econômicos. Na terça
a gente foi para uma visita no Museu da Língua Portuguesa. E aí um produtor de lá falou assim, olha, a Estação da Luz, ela foi construída só com ferro da Inglaterra, porque tinha a ideia de que o ferro da Inglaterra ele era muito mais potente, muito melhor do que o brasileiro. Sendo que o brasileiro é o ferro... original, assim. original. A gente exporta minério para eles fazerem o ferro e trazer de volta. Exatamente. É também muito sobre como foi a Revolução Industrial aqui no Brasil, né? Que ela, como vem tardar, né? Todo o processo de colonização e tal, a gente vai pegar o que já tá pronto, as estruturas metálicas que já estão prontas, né? Só que isso é uma cultura. E aí, por exemplo, eles pegavam a cultura de que o inglês era melhor para validar a gente pagar uma fortuna, porque provavelmente o Brasil pagou uma fortuna para importar tudo isso de lá. E aí a Inglaterra, mesmo o Brasil não sendo mais colônia, a Inglaterra ficou ainda mais rica, ficou ainda mais... Pegou muito mais dinheiro nosso. Só que você vê o lance da cultura validando isso. Tipo, se não existisse essa coisa, e até hoje existe muita ideia de que exportado é melhor do que o que tem de fora. E aí a gente pensa até nas artes, assim. Nos anos 70, 60, tinha cantores brasileiros que gravavam em inglês porque a rádio não tocava música em português. Caraca, mano. Que loucura, né? Essa síndrome do vira-lata que a gente tem, né? E o quanto isso acontece, assim, eu que venho do interior do Rio de Janeiro, isso acontece numa proporção interior-capital. E daí no restante do Brasil, isso acontece numa relação restante do Brasil-Sudeste, né? De às vezes querer validar com o Sudeste quando o Sudeste ainda tem muito a aprender com o restante. E quando a gente para observar sobre o direito à cidade, o município de São Paulo, né? Se a gente pegar um pouquinho do pensamento da Grada Quilombo aqui, a periferia é o centro, né? A periferia que move a cidade para ela acontecer, né? Eu tava lendo um pouco sobre o seu trabalho e daí agora eu fiquei curiosa para entender como que foi aí o seu trabalho com os dois coletivos e as dramaturgias, né? Foi um coletivo, na verdade, da Brasilândia, né? Um coletivo que você faz parte. Conta pra gente um pouquinho dessa caminhada e de tudo, como foi pra você, como tá sendo, né? Sim. Então, eu acho isso muito louco. E como, vamos lá, estamos entre artistas do teatro. E artistas da cena. Artistas da cena, do palco, acho que vocês podem contribuir também. Com certeza. Tem coisa, porque tem coisa que eu acho que não é, sei lá, o meu trabalho, assim, são coisas que acontecem nas periferias e que a gente não percebe. E aí eu vou alinhar, por exemplo, a faculdade. Quando eu comecei no teatro, eu comecei em 2011. E aí, na minha região, foi um ano muito, assim, 2011 foi um ano muito complicado lá na Brasilândia, porque foi um ano que começou no dia 10 de janeiro com uma enchente que levou todo o bairro, assim. Parecia cenário de guerra. Assim, em 2011. Em 2011. No dia 10 de janeiro de 2011, e aí foi assim, você passava por lá, por todas as ruas, você via a galera, cenas muito tristes, assim, a galera enxergando tudo que estava dentro da casa, porque era tudo lixo, assim, a água levou tudo, porque era um bairro muito plano, e enfim, teve várias questões lá, e aí sofreu uma enchente. E aí, o quanto que, às vezes, o sofrimento, até a gente já move as pessoas para fazer coisas diferentes. Nesse ano que aconteceu tudo isso, também aconteceram... começou a surgir diversos movimentos, tanto de melhoria na comunidade, a gente começou a brigar por uma praça, porque uma praça poderia ser uma área de vazão para água, a gente começou a brigar por tantas coisas, e aí começou a surgir gente distribuindo cesta básica, porque a galera perdeu tudo. E aí começou a surgir vários movimentos. E aí, desses muitos movimentos, começou a surgir eu e uns amigos meus que na época a gente era quase adolescente ainda. A gente era jovem, assim, a gente estava começando a entrar na juventude. Eu tinha 18, 19 anos. Sim. A minha irmã também participou, ela tinha na época 22, 23. Sei lá, o mais velho desse grupo tinha 27 anos. E uma galera, tipo, de 13, 14 anos, a gente falou, mano, a gente quer fazer teatro, a gente tá vendo, assim, a gente quer estudar também.
E no bairro não tinha. Então o que a gente começou a fazer? A gente começou. A princípio a gente não tinha nem a ideia só de ter um coletivo. A gente teve a ideia, vamos começar a estudar, então, vamos por conta própria. E aí começamos, assim. Aí, mas onde a gente vai fazer? Não tinha espaço cultural, não tinha nada. Aí tinha uma igreja que cedeu uma salinha lá, um pouco maior que essa, inclusive, pra gente ensaiar. E a gente falou, não, vamos ficar nessa salinha. E aí foi onde a gente começou, a gente estudava. Às vezes a gente chegava cada um chegava com um livro e falava, vamos ler isso aqui, vamos. Começamos a estudar por conta. E aí no que a gente começou a estudar por conta, a gente começou a também adaptar o nosso tempo. Porque, sei lá, enquanto no teatro tem, sei lá, no teatro que hoje a gente conhece, ele tem toda uma estrutura. Num bairro periférico, quase que em reconstrução, não tem metade, assim, tem coisas muito precárias. E aí, sei lá, se a gente não tem sei lá, se a gente não tem um mínimo, se a gente não tem uma coxia, como que vai ser a coxia? A gente vai fazer, então, uma peça que não precise de coxia. E aí a gente foi adaptando até chegar, e aí a gente foi estudando. Depois a gente saiu dessa igreja, porque igreja, você sabe como é, quando o pastor viu que a gente tava com uma peça de teatro sobre o mundo. Assim, quando o pastor viu que a gente tava fazendo teatro, que não era a Paixão de Cristo. Que não era Paixão de Cristo. Aí ele pegou e falou assim, é legal, mas não quero. Mas também tem aquilo, né? Ao mesmo tempo eu fico pensando, desculpa interromper aqui, mas que eu fico pensando, como que a gente entende também esse movimento que às vezes onde o Estado não chega, a igreja vai chegar, né? Sim, E vai chegar e vai acolher. A Beyoncé começou a cantar na igreja, tipo, entre outras cantoras famosas e várias pessoas. Eu comecei a fazer teatro na igreja também. Depois de um tempo a gente vai se reidentificando, descobrindo as nossas pautas e para pra pensar, tá, não é o espaço mais acolhedor, mas foi o espaço que a gente passou, né? Não é o espaço mais acolhedor, mas é o espaço que tem, e realmente a igreja faz muitas vezes a função do Estado na arte e tal, porque depois... Ceder uma sala, olha a potência que levou para esse coletivo de artistas, exatamente, né? E aí, por exemplo, quando... e aí é muito... Isso daí que você falou, tem, por exemplo, até questão numérica, ou visível na Brasilândia, que quando chegou até então, todo mundo que eu conhecia que era artista estava vinculado a alguma igreja. A pessoa podia não ser evangélica, católica, nada, mas todo mundo que eu conhecia estava vinculado a uma igreja. Em 2014, construíram a fábrica de cultura da Brasilândia lá. 10 anos! Então, aí quando construíram a fábrica de cultura, a gente percebeu que toda essa juventude começou a migrar para a fábrica de cultura. E aí a gente via ter autonomia sobre a forma de pensar. Exatamente. Né? Então você vê a importância dos equipamentos públicos. E aí a galera começou a migrar para as fábricas de cultura. Porque também nas igrejas acabava tendo um pensamento tipo, olha, se você tá aqui, você vai fazer... E eu não tô falando mal de igreja. Sim, assim, sim. Não, a gente entendeu o contexto. Espero que vocês também entendam. Também entendam. Mas assim, a galera ficava com uma coisa do tipo, olha, para você vir aqui... Então você vai ter que ser batizado, você vai ter que fazer não sei o quê, você vai ter que seguir todo o rito da igreja. E aí, não fazendo propaganda da fábrica de cultura, mas defendendo o equipamento público, quando chegou no lugar, já teve uma outra questão. Tipo, não, você vem aqui, você vai fazer sua arte, você vai fazer sua arte do jeito que você quiser, você vai ter a liberdade. E toma aí, aqui o equipamento pra você usar. Você quer fazer exatamente. circo? Toma aqui uma lira. É desse jeito que usa, né? E muito bem equipado. E aí tinha os equipamentos, tinha os materiais, tinha tudo que a gente precisa. Aí em 2014, e nesse movimento dos coletivos que começaram a frequentar, foi quando a gente também frequentou. E aí, mano, quando você conhece o mundo artístico, aí a gente ganhou Vai, aí a gente foi pra... Ficamos um tempo no CCJ, aí vai uma outra coisa que confunde até, por exemplo, com a história do teatro, porque o teatro ele começou o teatro eurocêntrico, né? Mas assim, o teatro eurocêntrico começou na Grécia. Quando ele não tinha para onde ir, ele ficou muito tempo na igreja durante a Idade Média, porque era onde a galera pagava.
Quando a Idade Média, quando a igreja viu que o teatro da Idade Média não estava comportando, pôs todo mundo para fora e surgiram as companhias de comédia dell'arte, surgiu toda a outra galera que também recebia. E aí o teatro, às vezes, na Brasilândia ou nesses artistas de hoje, a gente se confunde com essa história. A gente não sabe, mas a gente confunde. A gente também começa na igreja, porque não tem outro espaço. Quando a igreja não vê que a gente não serve mais, meio que põe a gente pra fora, mas a gente conhece o mundo, a gente sabe que dá pra viver disso. Que é a Beyoncé, Whitney Houston. Não, muitos cantores, muitas bandas Kanye West começaram lá. voltou. É o que não é. E é muito legal conversar com o Thiago, que ele vai dando uma história uma aula de história do teatro pra gente, né? E eu acho legal que você já deu essa aula pautando uma coisa bem interessante, né? Essa história do teatro que a gente conhece dentro dos ambientes acadêmicos, dentro do que a gente conhece de teatro eurocêntrico, né? Porque o representar a arte em si, se a gente for pensar por outras culturas, povos originários, enfim, isso está tão atrelado ao cotidiano que não é um produto arte, né? Isso passa a ser, é tão urgente que é presente. Não, é total, assim, na região do Noroeste a gente tem um termo que é silveriologia, que foi do José Soró. Grande José Soró. Grande José Soró, grande mestre nosso, que a silveriologia é quando você tem, você faz, quando você não tem, você se vira até você conseguir fazer. Cara, é incrível essa filosofia dele. E a gente entende isso na prática, mano. Porque quando a gente é criança, que a nossa mãe quer fazer uma festa de aniversário pra gente, se ela tem dinheiro pra fazer aquela festona, ela faz a festona. Se ela não tem dinheiro, ela começa a chamar um daqui pra ajudar, um dali, não sei o quê. Nem que seja, sei lá, um bolo de fubá com uma vela, daquela dois vela. Guaraná. Dois Guaraná, aquela vela de... Aquela vela pra... Eu vou entregar a idade, mas... Sabe aquela vela que a gente acende quando não tem... Que é a mesma vela da Igreja Católica, mas, sei lá, a gente acende quando não tem luz. Sim. Coloca uma vela daquela e é a nossa festa de aniversário, mano. E aí, o que você falou, no mundo academicista... Eles têm todo um monte de termo, um monte de coisa. Exato. E que no dia a dia, na prática, a gente acaba não usando aquilo. Ou a gente nasce fazendo. A gente, por exemplo, tem uma coisa muito engraçada minha na faculdade. Nasce fazendo, essa é boa. A gente nasce fazendo. Querem ensinar pra gente coisas que a gente já faz. Que a gente já usa. E eu vou falar pra mim, assim, na faculdade, por um problema de autoestima, aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando eu entrei, eu me sentia muito burro na faculdade, porque, nossa, o termo é péssimo pro professor, né? Eu me sentia muito atrás dos outros, porque o que acontecia? Não vai derrubar. É piada interna. A gente não vai expor nosso amigo Renatinho. Vai, aí conta. Voltando aqui. Porque o que acontecia? Quando eu chegava na faculdade que eu via algumas coisas, aquilo parecia tão óbvio pra mim, mas quando eu via alguns colegas de classe que não entendiam, eu ficava, mano, eu tô entendendo. Eu pensava, não é possível, eu pensava, mano, eu devo estar entendendo errado. Então eu não sei fazer esse negócio, não tô entendendo isso. Porque é isso, coisa que a gente nasce fazendo. Eu fui descobrir, por exemplo, que fazer teatro sem coxia era a técnica, sei lá, do teatro de rua, e aí tem o lance do teatro pobre, de tudo isso daí, na faculdade. Porque um europeu que fez não sei o quê. Só que, mano, na rua a gente já nasce fazendo, a gente aprende se virando, a gente, sei lá, e aí é muita coisa do teatro que eu aprendi me virando, que a gente falava, que aí depois a gente percebe, mano, é isso então. Mas isso daí eu já sabia. Né? E aí, essa associação, por exemplo, do teatro, eu fiz na faculdade, que eu falei, mano, a história do teatro é parecida, não tendo. Assim, é parecida com a história dos artistas periféricos. Começa na igreja, porque não tem pra onde ir, depois é expulso da igreja, e aí conhece o mundo. E a história do teatro, a história da Idade Média, ou seja, a gente faz um resumo disso dentro das nossas vivências. E quem não é de periferia, às vezes a pessoa que nasce com tudo na mão, não tem esse conhecimento que a gente nasce tendo que... tendo que fazer, tendo que se virar, ir atrás. É muito ruim isso, assim, que a gente chega lá e vê essa diferença
grotesca, que pra gente é uma coisa tão simples, tão óbvia, que a gente já fazia, e chega lá, olha, gente, a gente vai chegar e vai aprender a fazer isso. Gente, mas eu já sei isso, por que eu tô vendo isso de novo aqui? Sim, pra vocês terem uma ideia, eu participei do final do último ano do movimento pela Lei de Fomento às Periferias. Uhum. E, mano, a galera foi tão articulada que hoje tem muita gente do Fomento às Periferias que é convidado para dar aula em universidade pública sobre gestão de políticas públicas. Nossa, cara, que legal. E sobre como que faz, e sendo que a galera pegou, tipo, olha, vamos lá, a gente vai circular os territórios, a gente vai instrumentalizar, a gente vai criar uma lei que todo mundo participe. E desde que todo mundo participa, a gente vai encontrar um vereador, a gente vai passar em todos os gabinetes dos vereadores, independente do partido, a gente vai pedir assinar, já que o prefeito não assina, a gente vai fazer por baixo, a gente vai pedir para todos os vereadores assinarem, quando todos os vereadores assinarem, a gente vai pedir para um pautar, ele vai pautar na plenária, Trabalho de vai articulação, aprovar, né? Trabalho de articulação, ele vai aprovar e vai chegar no prefeito, o prefeito não vai ter como recusar. Foi assim que nasceu a Lei de Fomento às Periferias. A gente aprende na prática o que depois vai para. E aí vai para a universidade, vai para vários lugares, mas é tão. E aí, na questão das artes, é isso, mano. A gente nasce sabendo se virar, e aí depois a gente descobre que isso chama cultura maker. Pelo menos eu que acho ridículo esse termo. Desculpa se alguém gosta. Mas não é cultura maker, é seriologia. Tamo no Brasil. Tá, tem que ser BR aqui. Tem que ser Exatamente. BR. Caramba. E é sobre acessibilidade de outros pontos de vista, né? Uhum. Porque a gente fala de acessibilidade também para pessoas com deficiência, foca nessa pauta e tal, mas a gente esquece também de pensar em acessibilidade da periferia. Sim. Se a gente não pensa, quando a gente começa a pensar, por exemplo, a fábrica de cultura, você conta o papel que ela tem quando chega no seu território, na sua região, como que isso fala sobre a acessibilidade desse conteúdo e de outros, né? Você comentou agora há pouco sobre a coxia, a falta de coxia, sobre isso ser ou não ser importante, né? Às vezes eu percebo que tem muito artista que usa a falta de equipamento, não romantizando a falta de equipamentos, mas como um pretexto para não ter, quando na verdade a gente se virando, a gente já cria várias coisas, né? Sem ter. Eu me recordo uma vez que, na época que eu fiz a minha primeira faculdade, eu vi um grupo de teatro que vinha de uma outra universidade pública. E daí o cenário deles eram todos banquinhos, bem pequenininhos, assim, provavelmente reaproveitamento de marcenaria e tal. E daí aquela peça toda era o único objeto cênico que eles usavam, eles construíam várias coisas, né? E o quanto isso desenvolveu dramaturgicamente também a peça, criou imagens. E daí eu lembro que eu falei, nossa, isso é um mínimo produto viável. Se a gente pensa em um produto e trabalha com ele, e eles tinham vindo de São João del Rei para Campos de Goytacazes, uma viagem gigante, mas aqueles banquinhos renderam. E daí, enfim, lembrei dessa peça, quis comentar, mas queria muito falar com você sobre essa parte da dramaturgia, né? Falei sobre como esses bancos afetavam a dramaturgia. Eu queria que você contasse em que momento você começa a se identificar com a dramaturgia como a sua linguagem dentro do teatro, né? Pensando que o teatro já é uma linguagem dentro de quatro linguagens, ou 5, se a gente for considerar o circo uma outra linguagem, né? Ou audiovisual. E daí, quando a gente para observar, a gente vê que lá dentro tem várias sublinguagens, né? Tipo, visualidades. Dentro das visualidades da cena tem várias coisas. Eu queria que você falasse, assim, esse momento da dramaturgia, como que chegou para você e quais as suas evoluções nisso, né? Como você foi acrescentando camadas a essa pesquisa. Eu vou puxar isso que você falou desse grupo, porque eu acho que tem muito a ver de novo, com o teatro periférico. Meu sonho por exemplo, um dia que o teatro periférico ou o teatro de favela seja considerado uma linguagem, seja reconhecida como uma linguagem. Porque o que a gente faz, assim, os grupos periféricos, tá além do teatro popular, é uma coisa, porque envolve diretamente isso que você falou. Quando, por exemplo, um grupo periférico não tem um cenário gigantesco do nível musical do Teatro Renault, porque não é só porque a gente não tem dinheiro para construir aquele cenário.
é porque a gente também não tem como carregar aquele Exato, cenário. exatamente. E É aí, um olhar de produção cultural também, né? aham, E e aí, tentar fazer uma coisa mais prática. é uma coisa mais prática. Então, por exemplo, esse lance dos banquinhos é porque às vezes, sei lá, a galera veio de São João del Rei pra São Paulo. Às vezes a pessoa tem, sei lá, uma van e um sonho. Não tem como carregar. Uma van e um sonho resume bastante coisa. É, Quando tem a então, van, já é um Quando sonho. tem uma van, nossa, já teve peça minha que eu carreguei o cenário naquelas... Sabe aquela Kombi que a galera corta Sei, pra fazer uma carroceria? Sei. Carreguei Carretinha. Aham. naquela carretinha lá, paguei 100 conto e porque era o dinheiro que eu tinha pra carregar. Mas conta da dramaturgia. Isso, voltando pra dramaturgia. Eu acho que a dramaturgia nas periferias, E pra você? e pra mim, eu acho que a gente já, por exemplo, no meu caso, a gente já começa pensando no cenário, qual cenário que eu vou ter condições de carregar. Então, tipo, beleza, esse objeto vai ter que ter várias funções. Não dá pra eu ter uma coisa enorme e não Então a sua dramaturgia ela já propõe bem o lugar pré-estabelecido, né? isso. Uhum. Que é uma coisa também do tipo, eu vou ter como carregar? Porque às vezes eu que faço a produção, então eu já penso, eu vou, sei lá, eu vou querer um Fusca na minha peça. Eu vou ter como carregar um Fusca? Não, se eu não vou ter, corta. E aí, como que eu comecei na dramaturgia? Eu acho que eu escrevo desde criança, né? E aí eu já escrevi música, e aí já escrevi muitas coisas. Na dramaturgia eu comecei muito por conta, assim. Eu lia textos de outros dramaturgos, eu assistia muito filme, assisti muita novela, até hoje eu gosto muito de novela. E aí tanto é que o Jas Gomes, que eu me inspira, Sim. é um dramaturgo de novela. Legal. E o Jobilac também tá migrando pra televisão, já tem alguns anos. Que delícia. O Jobilac é que é do Rio, não é? É do Rio, ele Que escreveu ele escreveu Conselho de Classe. isso, Conselho de Classe, que Gente. virou Aham. Segunda Chamada na Globo. Nossa, é Olha, muito legal. muito Uhum. bom Conselho de Classe. E ele participou também e aí ele participou também desse projeto Falas Negras da Globo. Ele fez Martins Legal. Pena, né? Isso. Sei, Uhum. sei. É muito bom. Salve, Jô, se um dia você vê essa Se você entrevista. Se você vê a gente, sabe que a gente te ama. É fã, a gente é fã. Muito. E aí, enfim, aí ele tá e aí ele é uma pessoa que me inspirou bastante por conta por exemplo, Conselho de Classe são 5 cadeiras em cena. E aí quando você vê, tipo, 5 cadeiras em cena, você fala, ok, isso é possível. E aí eu comecei a escrever muito do tipo, eu já chegava peças no meu bairro, não vou dizer que não existia. As igrejas evangélicas já faziam, a igreja católica, tem a procissão, que é a Via Sacra. A Via Sacra que vai acontecer a Paixão de Cristo, né? Que acontece em todos os anos, assim, todas as Em periferias. todas as cidades. Todas as do cidades, Brasil, todas as né? periferias. E aí acontecia esse rolê também. E aí eu chegava e falava, mano, mas vamos tentar de uma forma não estereotipada. E aí quando você vai pra dramaturgia, principalmente nesse sentido, você tem que... Eu acho que você estuda não só dramaturgia, mas você tem que ir muito pro lance das ciências sociais e entender como que são as pessoas para você não ir pro estereótipo. Porque uma coisa que sempre foi minha, eu falei, eu vou escrever peça que fale sobre a minha galera, que fale sobre a Brasilândia, com os pontos fortes da Brasilândia, que não chegue só um programa sensacionalista, tipo Cidade Alerta. Vai ser uma coisa que vai contar. A gente pode contar sobre violência, e a gente fala sobre violência até hoje, mas a gente vai contar do nosso ponto de vista. A gente vai falar sobre qualquer tema, mas vai ser sobre o ponto de vista que seja por um favelado e que dê para uma outra pessoa favelada que nunca assistiu uma peça na vida conseguir entender. A gente sempre... Criar leitura Caramba. estética, né? Isso. O Boal, em seu último livro, ele fala Uhum. muito sobre isso, sobre a importância da leitura estética ser também de autonomia das pessoas que vão consumir, né? Você estava falando sobre a gente reconhecer o teatro de periferia como uma linguagem dentro da linguagem teatro. Recentemente teve a abertura
foi no Sesc Vila Mariana, foi a abertura do Estéticas de Periferia. E foi um evento muito legal. Eu não tenho certeza, mas acho que estava na 14ª edição, né? E foi com o Grupo Clariô de teatro, que é um grupo de resistência lá do território que eu atuo, Salve Clariô. E foi muito interessante ver essa abertura, esse momento, a potência que tem, quanto muitas vezes a gente vê em ambientes que tem toda a estrutura que a gente almeja para todos os territórios, a gente vê não chegar um produto de tanta qualidade só porque essas pessoas têm um sobrenome ou porque é filho de alguém. Pela passabilidade mesmo de pessoas brancas, de pessoas de um território que não é daquele. Eu fico pensando em produção cultural, quem é que faz a curadoria e dita o que é uma estética de periferia ou não, né? Porque enquanto forem corpos brancos fazendo isso, enquanto forem corpos brancos privilegiados, para edições como o programa Vai e por aí vai, a gente ainda não vai ter esse percentual das coisas que a gente deseja presente, né? Porque tem coisa que a gente faz que a gente não consegue mensurar ou que a gente não conhece o termo. Por exemplo, no teatro, sei lá, o teatro, por que é importante defender como uma linguagem? Porque o teatro periférico e a dramaturgia periférica, ela pensa coisas que às vezes a galera que tem outros recursos não pensa. A gente imagina desde a produção, desde carregar o cenário, desde, como eu falei, o figurino, aquele figurino, ele vai ser estereotipado ou ele não vai ser. Porque às vezes a pessoa, sei lá, vou fazer uma peça sobre artistas periféricos. Aí às vezes chega com uma peça sobre favela. Umas roupas rasgadas, umas roupas sujas, já vi umas peças assim. E que não existe isso, por exemplo. Que isso, a galera quer andar toda no kit, ninguém quer andar assim, não. E por que ninguém quer andar assim? Que é uma questão histórica. Nos anos 70, e aí tem até um projeto, uma peça que eu fiz que depois eu posso falar. Nos anos 70, na ditadura militar, muitas vezes a polícia prendia ou batia pessoas que não estavam com sapato social. Sim. Então por que o sapato tem que estar tão bonito hoje? Porque criou-se essa cultura de que pra a polícia não me pegar, preciso estar com... Hoje não é sapato social, mas eu preciso estar com o melhor tênis possível. Sim. Preciso estar com o tênis mais alinhado, mais limpinho possível, pra não acontecer da polícia me pegar, ou não que eu não seja reconhecido do lugar que eu sou, mas é uma cultura, tipo, se a polícia prendia nos anos 70, o melhor calçado que você vai ter vai ser o melhor calçado que você vai usar. Até o lance do chinelo de marca. Às vezes tem gente que paga 80, 90 reais no chinelo. Então, mas na quebrada, mas por quê? Porque, tipo, vai ser o chinelo, vai ser o melhor de todos. Porque tudo uma cultura. A gente não anda... Quem conhece periferia mesmo sabe que no lugar que às vezes a pessoa vai, ela vai tentar ir com a melhor roupa possível. Não por ela querer se enquadrar no padrão, mas sim pela questão da passabilidade, para ela poder chegar, para ela poder ser vista. É muito engraçado. Eu estudei na Brigadeiro. E aí é muito engraçado que você sabia de onde as pessoas vinham pela roupa e para onde as pessoas iam. Tinha gente que chegava lá de roupão na faculdade. Sério. E aí eu olhava e falava, mano, essa pessoa que tá chegando de roupão... Mora na esquina. Morava. E literalmente morava na esquina. Você que morava na esquina da Brigadeiro Cafona, hein? Tá. Então, literalmente morava. Porque eu falava, mano... Eu pegava, sei lá, 3 ônibus... Eu pegava 2 ônibus, um até o Terminal Cachoeirinha, do Terminal Cachoeirinha eu pegava um até o metrô Barra Funda. Metrô Barra Funda eu descia na Sé eu pegava um ônibus. Meu Deus, falava, que viagem, cara. Viagem. Uma hora, Quanto tempo? Não, era 1h30. Era rápido até. Mas era... Mas é cansativo fazer era cansativo. É contramão. Mas aí eu pegava e falava, mano, essa pessoa não pega, tipo, o tanto de ônibus que eu pego. E aí, o tempo da faculdade juntava com o tempo que eu já tava no programa, e então eu saía, sei lá, eu não vou meter o louco aqui, eu chegava muito atrasado na faculdade. A aula era às 8, eu chegava às 8h30, 9 horas. Não, mas é que às vezes no Rio de Janeiro eu saía de casa... Eu saía de casa, mas eu saía de casa às 6h30. Eu voltava pra casa às 8.
Caraca, E aí eu mano. falava, porque eu ia pro BJMC. E um privilégio, porque tinha gente que estudava comigo que chegava em casa às 11. Então, nesse caso, eu me senti até privilegiado pra participar do programa. E aí eu falava, mano, essa galera não mora aqui. Ou melhor, ela mora aqui perto. Se ela tivesse que pegar todo esse transporte, ela não vem com essa roupa. A questão, quando você vai representar a periferia, e você, às vezes, sei lá, coloca alguém com roupa rasgada, mano, se eu saísse da minha casa até hoje com uma roupa rasgada, minha mãe não deixa passar, minha avó também não. A minha avó, ela vai assistir, talvez ela vai confirmar. Ela não deixa eu sair com roupa que se não tiver passada. Não, minha E mãe eu sou fazia isso inimigo comigo de também. passar roupa. E aí, às vezes, minha avó fala, não sei o que, você não quer que eu passe? Se você não quiser passar, eu passo pra você. Eu falei, não precisa, tá ótimo. A minha mãe fala assim, saiu da boca do boi, ele machucou sua roupa. Então, mas por quê? E eu não passo também, não. Não, também não, acho Eu também sou desnecessário. contra. Minha mãe falava, você tirou dentro da garrafa essa camiseta, foi? Eu Passa, passo a por massa do favor. outro lado, gente. Tá limpa é suficiente. Mas por que tem essa questão de passar roupa? Por conta da passabilidade, porque a gente não vai. Então você vai. Então isso é uma coisa que a gente que é de quebrada, a gente sabe. Quem não é já imagina. Já sei. Vamos, pra pessoa ser pobre, vamos representar ela num estilo lá que seja com roupa de pobre, roupa rasgada. E não é, mano, a gente não anda assim. Tem gente que anda assim? Tem, mas tem em qualquer lugar. Só que, às vezes, a pessoa, ela precisa de roupa porque ela trabalha, sei lá, um cara que trabalha de porteiro, ele só vai andar de terno. E ele mora na periferia. E ninguém entende esse rolê, sabe? Então começa pela roupa. Então, por isso que dei toda essa volta, porque pra falar da dramaturgia periférica, pra falar assim, de nós por nós, são todos esses detalhes que a galera não entende. E aí vai um monte de coisa, assim. Aí vai, por exemplo, o tênis limpo, por mais que às vezes a pessoa mora numa rua de barro, mas é aquela que vocês já devem ter visto. Às vezes a pessoa coloca uma sacolinha no sapato pra não sujar. São detalhes que só a gente sabe, mano. Eu já fiz isso quando era criança também. Tava cheio de lama ali, a gente precisava ir pra escola. Eu vou ter que passar naquela lama ali como? Aí eu colocava uma sacolinha pra não sujar o tênis. E a gente daqui, a gente sabe nos representar. Você que vem do interior do Rio, você sabe se representar tanto aqui quanto de lá também. Eu fico imaginando, por exemplo, a galera do Nordeste vendo algumas novelas com aquele filtro amarelo, com aquelas roupas, com aquela coisa que, tipo... Um sotaque mal feito. Com sotaque mal feito, com coisa que não tem nada a ver. Ele pega os estereótipos. Cafona, Mete uns estereótipos muito ruins. Mas assim, agora eu quero perguntar duas coisas pra você. Primeiro, as suas falas estão sendo ótimas, porque é o que eu falo, assim, uma aula... Imagina. Primeiro, assim, lá de trás, quando eu comecei no programa Jovem Monitor Cultural, você foi o primeiro agente de formação que eu tive contato. Foi você e a Juliana. Essa ainda não tinha, né? A gente tava sem agente de formação, aí depois vem a Karim. Então, assim, você e a Juliana eram as nossas referências. Então, tanto que eu falei pra você ali antes da gente começar as gravações. A gente fala muito de você, o Rafael, Vinícius, o Amaro de 40 anos no programa Jovem Monitor Cultural. Eu queria apontar algumas coisinhas que você falou e já te fazer algumas perguntinhas. Uma coisa que você fala até agora sobre a dramaturgia, e você falou sobre os equipamentos culturais, sobre o programa Jovem Monitor, é a filosofia Ubuntu. Eu trago pra mim, tatuei aqui por causa disso, assim. É nós por nós, se não for assim, não vai dar certo. Enquanto a gente não conseguir pegar as mãos e falar, vamos fazer junto, não vai dar certo. E aí eu volto pra coisa do teatro, falando assim, o ator, ele tem que ser o produtor, ele tem que ser o dramaturgo, ele tem que ser o diretor, ele tem que ser o iluminador, ele tem que entender de tudo, ele tem que fazer de tudo, ele tem que correr atrás de tudo. E vendo essas palavras suas, eu fico, é mais um ator que faz e fez de tudo. E aí eu te pergunto também, eu vi que também você curte várias coisas, tipo Paulo Leminski, e você tem também a linguagem do Plínio Marcos, que é essa linguagem que você estava falando, uma linguagem real, é uma linguagem fria, não precisa ser uma linguagem totalmente dramática, ser ou não ser, mas que seja uma linguagem real. Eu sou fãzaço do Nelson Rodrigues, eu sou assim, fã de todos os contos, de todas as peças, e aí eu quero saber assim, se você tem alguma coisa que seja um favorito seu, se tem algum dramaturgo, alguma referência que seja uma linguagem favorita sua. Pera ainda. Nelson Rodrigues?
Vai. Não, eu vou enfim. passar um pano. Não, porque eu tinha. Mano, a gente é muito corajoso, né? A gente tá falando mal, vai falar mal de Nelson Rodrigues. Não, Não fala mal, não fala mal. gente. Mas, É, eu assim, só separo a obra do autor. Grace passou, gente. Não, mas Grace ele- passou. Grace passou. Grace Grace passou. passou e a. Depois tem uma outra que depois eu vou falar também. É a. Que é. Nossa. Que é uma roteirista. Mas assim, o Nelson eu tinha muito preconceito com ele também. Mas aí o Nelson eu aprendi a gostar na faculdade. Porque aí foi quando eu vi que eu falei, mano, ele não é. É que é assim, é muito. Muito complexo. Mas ele. Tem seus pós e contras. Mas ele se arrependeu no fim da vida de, por exemplo, de apoiar a ditadura militar. Que dó. É. Mas hoje eu aprendi, tipo, a reconhecer a importância, mas não é muito dos meus favoritos também. Desculpa, Renato. Não, tudo bem, eu não tenho problema Mas com eu, isso. é, mas eu É porque quando eu Deixe estudei ele ele... gostar de vestido de noiva. Deixe ele. É que ele também ele é um cara que, durante a pesquisa que eu fiz sobre ele, Uhum. ele pegava muito sobre a realidade. Ele falava que ele assistia a vida pela a fresta da porta. É. Então, ele é jornalista, então ele Aham. pegava muita matéria do que ele via e transformava nas peças. Mas ele tem uma importância, assim, que a gente não. Que foi o que me fez gostar dele. Enquanto a elite era endeusada, tanto no teatro, porque a elite patrocinava, ele fazia peças que falava, ele só colocava personagens elitistas para mostrar que aquele padrão de vida era o mais problemático. Ele Então- apresentava a contradição humana, Isso, né? aham. Então foi aí que eu comecei a gostar, que eu falei, não, esse cara é legal também. Porque porque tinha muita peça que assim, ninguém ia colocar nos anos 50 uma família aristocrata carioca como sofrendo e assim com coisas terríveis, com incesto, com É, de fato. e aí e por que ele colocava? Pra falar, olha, vocês estão dizendo que vocês são os melhores, vocês não são. Olha só o tanto de coisa que vocês têm aqui que faz errado. Olha esta merda, né? Olha Mas a sua referência. É. A A minha- Você é muito bom de conversinha, né? Meu Deus, Ele eu vai fugi das escapando, perguntas. né? Ele vai escapando. Vou fazer perguntas polêmicas pra ver se Ele vai essa lábia escorregando. toda, hein? Papinho de Bob Wilson. Ó. Um jovem monitor. Não, continua. Renato, igual aquele entendi. vídeo lá do Você TikTok. não respondeu, Que Kel. tá. Não, eu vou responder, mas só vou dar. Que é o vídeo do TikTok que tá tipo Qual? quando a pessoa. Que tá lá o professor no meio de todos os alunos. Você sei gosta lá. mais dos seus alunos ou da sua namorada? Os meus Meus alunos, lógico, os vida. alunos estão em volta. E os alunos? Então, tipo, se você perguntar um jovem monitor, os jovens monitores favoritos, eu vou falar Renato e Ana. Carol. Carol. Ana. É, Esse é... Então, eu sabia que era Carol. Aí Era eu Carol. vi e falei, mano, eu tô confuso aqui. Botaram meu Botaram- primeiro nome, gente. Eu tenho TDAH, então por isso que eu me. Ah, saquei. Então, por isso que eu me. Seu primeiro nome é Ana. É. Isso. Ah, tá. E o seu dramaturgo ou dramaturgo? Meus dramaturgo? dramaturgos ou dramaturgas. A linguagem. favoritas. Linguagem, eu gosto de teatro popular. Dramaturgia, eu gosto de dramaturgia popular, mas os meus favoritos é o Plínio Marcos, a Grace Passou, também tem o... Grace passou, se você estiver vendo isso, Precisa falar nada, assim, se você estiver vendo isso, só saiba tá que a bom, gente é né? fã. o seu joinha já vai ser... Deixa o joinha pra nós. É. É. O Jobilac também é muito... Também é meu... Muito... Uma referência. Uma referência muito grande. E aí tem uma galera até da televisão. Tem uma roteirista que eu sigo ela no Instagram, que eu já troquei ideia com ela, e que eu não estou... Que ela é da Globo agora, que eu não estou conseguindo lembrar o nome dela, gente. E eu tô me sentindo muito mal por Bem, isso. lembra depois. Eu tenho TDAH e aí às vezes eu esqueço o nome das pessoas. Tranquilo. Mas assim, são essas pessoas. Eu acho que eu gosto desse tipo de teatro. Eu detesto Shakespeare. E aí, Eu também, mas me Agora eu disseram vou que tá falar tendo mal. uma montagem de Rei Lear muito legal, de drag queens. O elenco é todo de drag queens, eu fiquei curiosa. são. Mas eu não gosto de Shakespeare. Eu iria por entender que toda a produção estética dá Uhum. outra cara pro texto, né? E tem a peça Uma Dose de Shakespeare, que também parece que é muito legal, só que que também tá, não sei se ainda tá em cartaz, mas tem muita gente falando bem também. Mas assim, é esse tipo de teatro que eu gosto, por exemplo, o que eu gosto do Plínio Marcos?
é que a peça deles, na minha opinião, a peça dele não tem nem final feliz, nem final trágico. A peça dele tem um final que acontece. Eu vou dar... Pode dar spoiler de peça aqui? Acho que não tem problema, né? Pode, fica à Tá. vontade. Vou falar, por exemplo, quando tem uma peça dele que chama Quando as Máquinas Param. Aham. E aí essa peça fala sobre um casal, que é um casal que vive muito bem, e que o marido, ele trabalha com... ele está desempregado, e a esposa também, os dois são desempregados. E aí é um casal, pelo que eu entendo, é um casal jovem. Só que aí são poucas cenas assim, e aí na primeira cena ele no final de semana ele jogava bola com as crianças, e aí ele era muito querido pelas crianças, você vê que é uma pessoa muito querida, e tá lá a companheira dele em casa. E aí ele chega, olha, estou procurando emprego e não consegui. E aí depois ela tenta trabalhar, enfim, todos eles tentam trabalhar, e aí ela descobre que tá grávida. No fim das contas, nenhum dos dois consegue emprego, eles tentam de diversas formas. No fim das contas, a peça termina com ele dando um soco na barriga dela pra ela perder o filho. E é um final que pra gente é terrível. E é uma violência. E não só que não passando pano, só que essa é uma realidade que, por mais que a gente não entenda, acontece. Uhum. E que não é que a pessoa seja ruim ou que a pessoa seja boa, mas é que tem uma coisa que todo ser humano ele tem sempre uma tendência muito ruim, muito grande para fazer o pior acontecer, aquela coisa do pensamento intrusivo. Sim. Por ser teatro, talvez ele deixou o pensamento intrusivo dele vencer. E aí no contexto vai uma questão de machismo, da violência. Só que, basicamente, é você vendo que um cara não tem condição de ter um filho e que pra ele foi a melhor situação que teve. E ele não romantiza e melhor, ele não transforma o cara que fez isso em herói. Você termina a peça tendo raiva do cara. Por ele ter... escolher quais narrativas a gente vai evidenciar. Isso. Né? Você tem raiva do cara porque você fala, mano... Porque a personagem feminina é uma pessoa extremamente acolhedora, companheira, e aí você fala, cara, só porque você não conseguiu um emprego, você agrediu a sua mulher e você bateu na sua criança. Isso nos anos 70, 80, que era comum agredir mulher. Comum não, mas tipo, que era tolerável. Era comum, não quer dizer que é normal. Comum comum não quer dizer que é normal. Comum não quer dizer que é comum normal. quer dizer que é cotidiano. Cotidiano. Eu não acho normal jogar lixo no chão, mas é super comum. É comum. Então, era uma época que, sei lá, que a galera passava pano, não tinha lei que protegia as mulheres. Só que numa peça ele fala, olha, você não tem justificativa pro que você fez. E quando você termina a peça, quando você termina de ler, você fala, mano, ele bateu na mulher dele. Isso te dá uma reflexão que você passa o resto da sua vida pensando, cara, porque ele não conseguiu o emprego dele, ele bateu na mulher dele. As opressões se reproduzindo. E aí a gente pensa o quanto a vida humana é banalizada, sabe? Então, ele não romantizou, tipo, dizendo, olha só, ele sofreu porque ele sofreu que ele chegou ao extremo. Não, ele deixou o pensamento intrusivo dele vencer. Entendi. Ele poderia ter escolhido. E aí, é isso que eu acho genial no Plínio Marcos. E aí o Plínio Marcos tem... a vida dele toda, ele pautou no teatro dele. Tanto é que ele morreu pobre e ele morreu vendendo as peças dele a preços de banana e falando, compra meu livro enquanto tá barato, porque quando eu morrer vai valorizar e fica tranquilo que eu vou morrer logo. Ele fazia essa piada vendendo. E realmente, ele morreu. As peças dele hoje são caríssimas para você reproduzir. Direitos autorais vale uma fortuna. E aí tem, por exemplo, o Abajur Lilás também, que o personagem mata todas as mulheres que trabalham com ele, mas simplesmente por conta de um abajur. Então, essa peça mostra o quanto que a vida os textos dele mostram o quanto que a vida humana é banalizada. Por exemplo, e aí tem a maioria das peças dele, alguém mata outro, né? Tem a peça
Dois perdidos numa noite suja que um mata o outro por causa de um sapato. Do tênis. Essa daí é a que mais me pega. Você já fez alguma montagem dele? Na faculdade só, mas... Legal. Até por E conta sobre- de questão de dinheiro. E sobre montagens? Você tem alguma coisa que vai sair em breve? Um trabalho que a gente possa A conferir? gente pode divulgar. Eu tô esperando o seu convite. Você falou que ia me convidar pra fazer um trabalho junto. Renato, Tô vamos. esperando. Depoa a gente Aí, ó. conversa. Ai, Já ó, chama a vai Carol rolar também. network no WhatsApp. Nossa, Aí, ó. vamos. Ó, pra Vai, atriz vamos eu só vou nessa. uma palhaça, hein? Saiba Aí, ó. disso. Não, mas eu faço comédia. Ah. Eu comecei a fazer Aí, comédia, ó, galera. inclusive. Eu Aí gosto- sim. gosto E aí, então, ba- gosto vai bastante. sair uma peça de Não, nós também, três, então. também sou atriz Vai. de drama, mas eu gosto mais de fazer Eu comédia. prefiro Mas eu quero saber quais são os próximos trabalhos pra gente ir pro nosso Novembro, bate-bola. eu estreio uma peça. Novembro, não sei quando que vai ao ar, mas em novembro estreio Novembro. Estreio uma peça sobre pessoas em situação de abrigo social. Uhum. Que são as pessoas que moram em albergues. E aí vai ser uma peça contando sobre isso daí, porque é uma realidade das periferias. Porque o meu coletivo a gente sempre fala, e no meu trabalho artístico, como eu falei no começo, assim, a gente sempre coloca as favelas ou a visão Em do evidência. periférico em evidência, mas assim, tipo, como plano. Como pontos de vista nesse lugar. E aí. Qual que é o arroba do seu coletivo? Só pra galera já acompanhar essa informação. Cia.samar vai aparecer aqui na barra. Vai. Gente, você tem que fazer isso, aparece aqui na barra. Vai aqui. aparecer aí Aparece aqui na embaixo. barra. Vai estar na descrição. Cia.samar com Cia- acento no último Não, A. não tem acento. Ah, tá. S-A-M-A. Beleza. Legal. Às vezes aparece um grupo que não é a gente, mas vocês vão ver um passarinho no logo. E aí é uma questão de você não romantizar a vida dessas pessoas. E enfim, vocês vão assistir, mas é uma peça que conta, tipo, sei Não lá, quero spoiler dessa. beleza, mas é uma coisa. Só plot E aí, twist. até por Essa eu quero ver. inspirado nas pessoas, assim, tipo, nesses dramaturgos que eu falei, que até a Grace Passou, ela tem um texto muito bom. Melhor, ela tem muitos textos muito bons. Só tem textos bons. Que é um monólogo Ah. que ela fez, que virou até um filme. Vaga Carne. Vaga Carne. Excelente Vaga Carne. E ela joga várias coisas, assim, vários. E é uma peça que talvez a pessoa do. Foi um trabalho que você se inspirou, esse monólogo? Também. Pra essa Uhum. peça de novembro. Foram várias. Foi trabalho do Plínio Marcos também. Mas mas é muito. Eu acho que talvez o Plínio Marcos e a Grace Pastor foram muito. Vaga Carne que é uma coisa, tipo, da peça não ter um final, mas quando você vê, você percebe que você vai assistindo. Uma linguagem bem contemporânea, né? Aham, você vê que às vezes a peça tem vários finais, ou você escolhe o final. Então vai estrear em novembro, e a gente também vai estrear em novembro uma contação de histórias para o público infantil, que Legal. foi não digo que ninguém fez, porque não tenho essa prepotência, mas é um espaço, por exemplo, talvez você que atua em biblioteca, e vocês também, dificilmente a gente encontra contações de histórias que falem com ludicidade sobre a vida nas periferias. Então a gente está montando uma contação de histórias que fala sobre uma periferia de forma lúdica. Uhum. E que com valorização do território para as crianças. A gente não. É difícil ainda encontrar, então a gente vai estar tentando fazer isso. A gente depois vai experimentar para ver se o resultado dá certo ou não, mas é um objetivo a gente ir Legal, Thiago. vendo se acontece. Não, legal. Então, assim, antes de mais nada, agradeço demais a sua presença. A gente já tá Imagina, estourando falei aqui demais, o nosso né? tempo. Tempo. Imagina. Nada. Mas, assim, esteja mais que convidada para uma próxima gravação nossa. A gente falar também sobre o seu período dentro do programa Jovem Monitor, como Jovem Monitor e agora como agente de formação. Demorou, A gente venho deixa aí sim. pro próximo convite. Mas agora, pra gente finalizar, eu quero tentar fazer o nosso bate-bola rapidinho pra Lembrando gente que ver. eu fui a primeira pessoa a curtir o primeiro vídeo do... Temos fãs! Primeiro jovem. Olha só, Olha, temos fãs Fui- para Só que o Renato não me convidava. O Renato convidou todo então, mundo. Corta. Não, cada hora a gente convida uma É, pessoa. Você que não. tá aí hoje vendo, só curtindo esse vídeo, você pode ser a próxima pessoa Manda uma convidada. mensagem. Manda uma um direct, mensagem. Renato. Já Manda manda um já com a direct. mini bio já pra Mas gente eu já tô- resolver isso. Mas eu tô zoando, porque já tiveram outros convites, mas eu fiquei doente. Mas é muito legal, E, assim. ele foi a primeira e a segunda pessoa
pessoa foi a Juliana a conversarmos sobre o podcast. Lá no TCM. Legal. Olha, eu tô com uma ideia de fazer um podcast. Eles falaram assim, faz. E foi Porque é embora. maravilhoso. Acho que a função da gente de formação é isso. Faz. Pode, não pode. Se não pode, vamos ver como que a gente faz pra poder. Exato, exatamente. É facilitar. Foi isso que ele e a Juliana fizeram comigo. E assim, deu super certo. Fico muito feliz por isso. E agora, nosso bate-bola. Um livro que não seja o seu? E eu não tenho mesmo, inclusive. Então tá bom, um Então, livro. Toda a poesia do Paulo Leminski, mas eu posso citar 2? Vai, Claro. 2. E livro contemporâneo, Mas em que mundo tu vive, do José Falério. Um filme. Nossa, muitos. Um só. Ah, gente, é complicado. 5, 6, 7, 8. Tagaragadá. Valendo! Nossa, Pode ser uma série. piorou. The Office. Sou uma série porque tá na minha frente. Que é a Tá minha série bom. favorita, The Office, mas um filme. Sei lá. Nossa. O filme que eu acho que deveria ter ganhado. Que eu acho que deveria ter ganhado o Oscar esse ano, que foi o Pobres Criaturas. Legal. Uma contemporâneo. referência Uma pra música, você. uma música. Ah, Não uma pula a música. música. A música pra mim é mais importante. É, Meu né, música. Meu Deus, gente, mas uma só. Ah, pode ser um álbum, Eu acho- pode ser um Olha, essas artista. coisas de Libra que Uma- fica aí, que não olha. sei quem, que não Gente, sei quem. O pior é que eu sabia que você fazia isso. Uhum. Eu sei que você Você fazia assiste, isso. você acompanha. Assisto. E aí eu já vinha treinando, falando, mano, tá, mas uma só, Thiago, só uma. E eu fico, ai, gente. E qual é a Mas música? Artistas, sei lá. Uma música. Pode ser, Não, pode ser. não. mete Não, uma artista. música Clube Um da álbum. Esquina número 2. Ótimo. E aí, independente Versão do... instrumental. Independente. Ou Maria Maria. Artista Ok. Milton Nascimento ou Maria Bethânia. Ou referência. Gal Costa. Uma referência. pra você. Gente, referência. Nossa, eu vou. Isso tá ficando enorme só porque eu fico fugindo das perguntas. Não, mano, é só limpando, gente. Eu não consigo. Não estamos no mundo da Mas estamos e a no mundo referência? da multiplicidade. Não tem. Chega dessa questão de um só, de um lado ou do outro. Eu sei do Se não muito tiver, a poético. gente pula. Tá, Nossa, são várias, assim, atualmente. É porque eu tenho uma referência pra cada coisa da minha vida, mas eu acho que, no geral, Deixa eu ver. Eu acho que no geral Paulo Freire. Boa. Salve, referência. Paulo Freire, Paulo grande Freire. educador. Geral Paulo Freire. Somos todos Paulo Freire. E agora, por último, rápido. O que é arte Rápido pra é vocês? difícil. Ah, mano. Ai, fudeu, a gente Aí, não podia falar 3 palavrão. horas depois, 3 então é isso. Não, a arte. Um episódio de Eu acho que eu pego uma frase que é de uma socióloga estadunidense que fala que arte basicamente arte é você dar corpo a um sentimento. Então eu acho que arte pra mim é você transformar aquilo que te incomoda em algo em uma mensagem que muitas vezes pode fazer bem para as pessoas. Ou você multiplica aquele incômodo, ou você faz com que as pessoas se aliviem daquele incômodo. Arte é encontro, é você conseguir curar, às vezes, as suas dores e as dores de outras pessoas. Arte, pra mim, é isso daí. É você pegar algo, por mais simples que seja, e transformar aquilo em alguma coisa bonita, em alguma coisa palpável e que possa inspirar outras pessoas, que pode transformar a mudança. Eu acho que arte é isso. E é isso. Poxa, muito obrigada pela sua presença, Imagina, eu Thiago. agradeço. Obrigada Valeu, mesmo. O arroba é o seu, O particular. seu arroba ou pra o galera te Suza? seguir. Eu conversa. mudei, eu acho que... Nossa, gente. A gente Aí coloca bota na aqui descrição. na Eu tela. acho que é thiagosilva.arte, mas eu vou... Aí a gente coloca Beleza, na descrição. manda pra Adorei. gente. Vai aparecer Isso. aqui na descrição. Muito obrigada pela vai. sua participação. Esse Valeu foi mais nada, um Pod gente. Jovem. É isso O meu aí. arroba é Carol Petrucci. Eu sou o Renato Cofé, arroba Renato Cofé. E ó, o arroba é Cast Pod Jovem, tudo junto, no YouTube, no Spotify e no Instagram. Segue, curte, compartilha. Muito obrigada. Valeu, gente. Pod Esse é o Pod Jovem. Jovem. Pode,